condenação. Quando um motivo de aflição nos atinge, se lhe procuramos a causa, acharemos frequentemente que é a consequência de nossa imprudência, da nossa imprevidência ou de uma não ação anterior. Nesse caso, não devemos atribuí-lo senão a nós mesmos. Se a causa de uma infelicidade é independente de toda participação que seja nossa, é ela uma prova para esta vida, ou a expiação de uma existência passada. E nesse último caso, a natureza da expiação pode nos fazer conhecer a natureza da falta, porque somos sempre punidos naquilo em que pecamos. Esse Evangelho ele nos mostra que as raízes de amarguras estirão sempre em nossos corações humanos, aqui e ali, como sementes de plantas inúteis ou venenosas, estarão no seio de qualquer campo. Contudo, tanto quanto é preciso expulsar a erva daninha para que haja colheita nobre e farta, é indispensável relegar ao esquecimento os problemas superados e as provações vencidas, para que reminiscências destruidoras não brotem no solo da alma, produzindo os frutos azedos das palavras e das ações infelizes. Mãos prestimosas arrancarão as gramíneas em torno da lavoura nascente, e as atitudes valorosas devem extirpar do espírito as recordações amargas suscetíveis de perturbar o caminho. Se alguém te trouxe dano, ou se alguém te feriu, pensa nos danos e nas feridas que terás causado ao outrem, muitas vezes sem perceber. E tanto quanto estima ser desculpado, perdoa também, sem quaisquer restrições. Observa a sabedoria de Deus na esfera da natureza. A fonte dissolve os detritos e lhe arrojam. A luz não faz coleção de sombras. Caminha alegremente e constrói para o bem, porque só o bem permanecerá. Seja qual for a dor que haja sofrido, lembra que de tudo amanhã será melhor. Com essas palavras, vamos dar início à nossa palestra de hoje, pedindo ao Pai que nos oriente e que abra nossa mente para que possamos ter sempre mais entendimento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. E hoje, para falar sobre a valorização da vida, nossa amiga Mônica chega. Boa noite a todos. Nosso voto sempre fraterno de muita paz e acolhimento em cada coração presente. Quando nós falamos de valorização da vida, nós vamos considerar, portanto, uma primeira reflexão acerca do que é um valor e do que é a vida. Então, o que é um valor? Há um pensador indiano chamado Swami Dayananda, que ele nos atenta para um detalhe importante acerca do valor, que um valor só é um valor quando é um valor para mim. Então, eu só estabeleço um valor quando isso tem relação a mim mesmo, quando para mim isso tem um valor. E naturalmente, quando nós passamos a dar um valor a algo, é porque isso já é importante. É como se nós tirássemos isso da questão mais externa e trouxéssemos essa condição do valor para dentro, certo? Mas, analisando ainda a questão do valorar ou do valorizar, nós também transitamos por duas situações quanto ao valor. Quando nós damos valor excessivo a algo
a alguém, a um objeto, ou seja, nós supervalorizamos, e aí nós estamos num espaço extremo, certo? Nós estamos no ponto de equilíbrio do valor. E o contraponto da supervalorização é a desvalorização. Então, quando eu não dou o valor devido, então, cada coisa que nós possuímos, por exemplo, cada objeto, as coisas de ordem material, elas têm um valor, certo? E tudo tem um valor, assim como o corpo também tem um valor. Mas se nós valorizamos isso demasiadamente, quando nós nos vemos perdidos ou perdendo isso, muitas vezes a gente sente demais a perda de algo que eu supervalorizei. E quando eu desvalorizo, eu tendo ao não cuidado. Tudo bem? Eu não vou cuidar, se eu desvalorizo, porque isso não tem importância mais. Também é uma coisa ruim. Imagine não valorizar o corpo, que é o nosso templo. Em que condição que eu posso deixar essa vida chegar? Então, valores, para a gente iniciar a nossa reflexão. O que é um valor? Agora, a vida. A vida é o valor de todos, sem dúvida, o mais importante. Mas há uma perspectiva já espírita, eu sempre pergunto, quem está aqui de primeira vez? Alguém? Pela primeira vez na casa espírita? Então nós temos 1, 2, 3, 4 pessoas de primeira vez no centro espírita. Então, para nós espíritas, nós temos um princípio basilar dentro da doutrina, que é o seguinte: nós somos espíritos imortais. Então, a vida é uma ação contínua, independente de eu estar hoje encarnado ou sem o corpo físico, eu vou continuar vivo. Vou continuar vivo. Eu posso perder o corpo, eu posso perder as coisas, eu posso deixar os meus amores aqui, mas eu sigo. Esse é um princípio basilar dentro da doutrina espírita. Mas, quando nós recebemos essa dádiva da reencarnação, isto é algo tão precioso, tão importante, que talvez a grande maioria ainda de nós, e eu me incluo sempre nas reflexões que eu faço, nós às vezes não temos dimensão da complexidade que é reencarnar. Como isso é complexo? É um cálculo matemático dos mais exatos, porque se arranja um encontro primeiro, certo? Isso tudo antes de eu reencarnar, antes. Esse pai e essa mãe biológicos, já houve um combinado no plano espiritual. Isso é uma estratégia extremamente planejada. Essas coisas não acontecem aleatoriamente. Então, aquele pai que me aceitou como filha, ou como filha, e aquela mãe, eles aceitaram isso bem antes. Então, além de me aceitar, por exemplo, se eu sou filho único, né? Mas se eu tenho outros componentes dentro dessa família, então tem um pai, tem uma mãe, antes deles tem os pais deles, tem outras famílias que nos antecederam para que nós estivéssemos aqui hoje. Olha a complexidade disso. Isso não é uma coisa fácil. Juntar um agrupamento, trazer essas pessoas para a reencarnação, para que se encontrem com um objetivo maior de, pelo menos, se suportarem, se acolherem como são, porque esse é um princípio bem rudimentar de amar. Então, a vida, essa vida, entendendo o processo da vida como uma ação contínua, entre estar desencarnado e estar encarnado, mas essa existência especificamente é algo que nós precisamos dar muito valor. É a nossa maior bênção. O bem maior que nós temos é essa existência. Mas vejamos, né? Nós vemos hoje pessoas, e essa exposição, que é a valorização da vida, ela faz alusão especialmente ao mês de setembro. E por quê? Porque o mês de setembro, mundialmente, ele é voltado para
processos preventivos em relação ao suicídio. Então não é uma situação exclusiva do nosso país, embora ele esteja no 8º no ranking mundial, e é muito triste a gente ocupar essa posição. Mas outros países vão, infelizmente, ter números acima e outros abaixo do nosso. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com algumas situações do tipo: era uma pessoa bem-sucedida, né? Materialmente não faltava nada, uma pessoa de uma certa inteligência, de uma certa beleza, com tudo aquilo que às vezes até a gente imagina que tendo daquilo seríamos mais felizes, mas a gente olha num periódico ou nos chega a notícia que o sujeito se joga de uma cobertura de frente para a praia e se joga. Como explicar isso? Como explicar alguém que não dá indícios de qualquer tipo e se enforca em casa? Como explicar isso? O que faz uma criatura perder o gosto pela vida, se a vida é a nossa maior joia, o nosso maior tesouro? Então, Allan Kardec, vejamos, isso se passa em 1854, aproximadamente, onde ele inicia todo o seu processo de pesquisa, dialogando com os espíritos, porque a época de Allan Kardec, um pouquinho antes, já por volta do final de 1853, iniciando 54, o fenômeno das mesas girantes não é algo que acontece só na Paris antiga, mas é um fenômeno comum, onde, de certa forma, junta a alta sociedade, especificamente de Paris, onde as mesas, ao se movimentarem, as pessoas se colocam em torno da mesa e as pessoas que ali estavam fazendo perguntas inteligentes à mesa, a mesa respondia. Mas a mesa é inteligente, meus irmãos e minhas irmãs? É? A cadeira que você está sentada é inteligente? Não. Então, Allan Kardec ficou tão ensinesmado diante desse fenômeno, como que uma mesa responde a uma pergunta inteligente. Como que isso ocorre? E refinando, portanto, o seu tipo de pesquisa e esse olhar para esse fenômeno, no mínimo, curioso, e refinando, portanto, esse processo, porque depois é uma cesta com um lápis na ponta que vai escrevendo mensagens. E depois é o próprio encarnado, o homem ou a mulher, tomando da pena e escrevendo as mensagens. A conclusão de Allan Kardec é: quem traz essas mensagens? São os espíritos dos homens que habitaram na Terra, matando, portanto, a morte, e dizendo para nós: a morte não existe. Não existe a morte. Então, da questão 943 a 957 do Livro dos Espíritos, Kardec vai dedicar essas perguntas a essa questão singular e preocupante que é a questão do suicídio. E ele faz a pergunta inicial: por que as pessoas perdem o gosto pela vida? E a pergunta para nós todos é: será que em algum momento eu já perdi o gosto pela vida? Com certeza, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente já pensou: o que eu estou fazendo aqui nesse planeta? Por que eu estou aqui? Que vontade de morrer! Quem? Qual mente que já não pensou isso? Muitos de nós. E isso já é um indício de que a vida perdeu um pouquinho do seu sabor. Mas quando chega num extremo, onde realmente ela perde o seu colorido e o seu vício, então Kardec pertinentemente pergunta: mas o que faz então a criatura perder o gosto pela vida? E os espíritos vão responder: são 3 fatores: a ociosidade, a falta de fé e a saciedade, os excessos de toda ordem. Vamos analisar cada um. Em O Livro dos Espíritos, especificamente falando dessa obra,
Nós participamos de um grupo de estudo já há muitos anos do Livro dos Espíritos na nossa casa, a Casa de Jesus. E uma coisa muito curiosa que nos chamou a atenção é que há uma palavra de 5 letras que tanto Allan Kardec, o codificador, quanto os espíritos nas suas respostas vão mencioná-la um tanto de vezes, mas muitas vezes, talvez para nos chamar a atenção. A palavra é útil. Útil. Eu preciso ter pensamentos úteis. Eu preciso ter emoções. Será que eu falo coisas úteis? Quantas vezes durante um dia a gente fala um monte de inutilidades? Quantas vezes nós falamos coisas que nós não nos damos conta? E logicamente isso desemboca num monte de ações que não têm um mínimo de utilidade. Então, quando os espíritos dizem uma vida ociosa, é uma vida que está faltando ser útil. É uma vida, como diria João no livro Apocalipse, Deus arrebatará os mornos. Porque nós precisamos ter uma posição na vida, não dá para ficar em cima do muro. E às vezes nós sabemos o quanto exige de nós tomar uma posição, fazer uma escolha. Saber o que se quer. Então eles falam, a ociosidade é algo que vai fazendo a vida perder o seu elan, perder o seu brilho, perder a sua vitalidade. E a falta de fé, portanto, outra característica que faz o sujeito perder essa vontade de viver. Porque se eu não tenho fé, e fé é algo que se adquire, não que não seja uma característica inerente à nossa natureza espiritual. Porque se nós somos filhos de Deus, o Criador, naturalmente nós trazemos dentro de nós esse germe da fé, essa semente. Mas a fé real, porque vejamos, que fé a doutrina espírita nos oferta? É uma fé raciocinada. Vocês não podem estar aqui, por exemplo, hoje, me escutando, concordando com tudo, sem refletir. Porque o convite da exposição pública doutrinária é eu refletir sobre isso. Eu compreender, e Kardec vai perguntar, a todos é dado conhecer as leis de Deus? E os Espíritos dizem, a todos é dado conhecê-las, mas poucos a compreendem. Porque desenvolver a característica, ou a qualidade, ou a virtude da fé, requer muito processo de reflexão, em estudos meticulosos, compreendendo que a doutrina é extremamente lógica. Ela não é para as pessoas que não pensam, são daqueles que precisam pensar e também sentir muito a respeito dessas verdades, que são eternas, como o próprio Deus é eterno. Então, se essa fé que a doutrina nos propõe é uma fé que vai além dos liames, dos limites da matéria, é algo que diz para nós, tu és um ser imortal, o teu corpo é uma manifestação para que habites esse planeta e para que concluas uma etapa dessa jornada de aprendizado e educação, que pertence a cada um de nós. Essa fé no futuro, e não é numa perspectiva ansiosa, mas é saber, muitas vezes, e ter a certeza que o melhor ainda não nos visitou. Que nesta terra, nesse breve espaço-tempo, do berço ao túmulo, ou do berço ao crematório, dependendo da escolha que nós fizermos, esse processo é muito fugidio, é muito breve, é muito rápido. Então, essa fé nos anela de calma, de persistência, de dar mais um passo, de segurar um pouquinho mais, mas de seguir sempre, de não estagnar. E Paulo, eu sempre lembro dessa frase de Paulo quando ele diz, mesmo com os joelhos desconjuntados, levanta e anda.
Está com medo? Vai com medo. Está com dor? Continua. Está triste? Mas vai mesmo assim. Porque esse é o impulso da vida e é o chamado de Deus para todos nós. Nós só podemos ir para frente. Ninguém evolui. Nós podemos retardar os nossos processos, mas ir para trás jamais. Porque Deus é justo em toda a sua obra. E os Espíritos vão trazer o terceiro item, que é a saciedade. Às vezes as criaturas têm tudo demais. Às vezes esse muito, esse excesso. E infelizmente ainda nós escutamos alguns pais, já fizemos muito trabalho na área da família, dentro do movimento espírita também. Eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Isso é perigoso. Porque perceba, se você muitas vezes não tivesse passado pelos desafios que passou, e aquelas situações, muitas vezes, que a existência nos espreme, é ali que sai uma virtude. É ali que sai algo de melhor de dentro de nós, ou não? Porque aquela dificuldade que eu passei, muitas vezes, me tornou esse homem de bom caráter, ou essa mulher sensata. Então, por que dar tudo para os filhos tão fácil? Por que abrir esse caminho, se Jesus disse que a porta estreita, ela é um aprendizado importante? Porque às vezes nós não damos valor às coisas, já ouviram isso? E quando a pessoa ganha tudo muito fácil, ela não dá valor, lembra? Desvaloriza, porque veio muito fácil. Tem um episódio na vida do Chico Xavier, onde ele é visitado por um homem que joga praticamente na cara do Chico Xavier um talão de cheque e diz assim: quanto você quer para me trazer uma comunicação do meu filho que acabou de morrer num acidente? Foi um suicida. Segundo filho que esse homem perde nas mesmas condições. Chico fica estático. E Emmanuel então manda o Chico dizer: diga a ele, quem provocou esse acidente foi você. Porque o seu primeiro filho, por ter tudo de mão beijada, o carro do ano, o dinheiro que sempre quis, enveredou-se pela bebida, dirigiu o carro embriagado, matou uma pessoa e morreu. O segundo filho acontece a mesma coisa. E aí Chico diz: meu irmão, como eu posso te trazer uma mensagem se você foi aquele que facilitou a perda dos teus próprios filhos? E o homem sai dali muito reflexivo. Então, os excessos de toda ordem podem causar o desgosto pela vida. Porque se eu tenho tudo a mais, como que a vida vai ser uma vida com gosto? Pela conquista, pelo trabalho. E os espíritos, portanto, vão respondendo às questões de Kardec na sequência, mas é importante que a gente pare aqui, a gente precisa fazer uma reflexão a nível da psicologia. Então, o viés psicológico vai nos trazer uma nota muito importante, que não é diferente da doutrina espírita, que não tira a legitimidade da dor de ninguém. Então, quando nós adentramos para a casa espírita, na grande maioria das vezes, nós viemos pela dor, certo? Talvez a grande parcela das pessoas. Então, essa dor, quando alguém chega com um processo dolorido dentro da casa, essa dor ela é acolhida. Então, muitas vezes, nesse viés, portanto, da psicologia, aquele que busca o extermínio da vida física, ele está buscando resolver um problema. Ele está querendo, ele quer realmente dar extermínio a algo. Muitas vezes é uma frustração, uma perda, um revés, uma grande decepção amorosa, uma morte que ocorreu de um ente muito amado. E vem esses pensamentos infelizes na mente de tirar a própria vida. Mas Kardec pergunta: temos o direito de dispor da nossa vida? E o que os Espíritos dizem? Não. Apenas a Deus cabe dispor da nossa existência. Então, nós temos lá na nossa, eu sempre falo de uma forma mais leve, nós temos na nossa certidão de nascimento, bem anotadinho ali, e exatamente a hora que nascemos, certo? O dia, o local, a nossa parentela. E atrás da nossa certidão de nascimento, a gente tem um carimbo invisível.
alguns conseguem enxergar, da nossa data de volta. Quando nós nascemos, nós já sabemos quando vamos voltar. Aproximadamente, isso também tem uma elasticidade. Às vezes, uns voltam antes. Por que voltam antes? E a gente tem muitas formas de suicídio indireto. Alimentação desregrada, alta velocidade, esportes radicais. Tem muitas coisas que nos colocam numa situação de risco da nossa vida, da nossa existência, sem nenhuma necessidade. Uma pessoa que anda em alta velocidade nas rodovias, está expondo ou não está expondo a sua vida, a sua existência? Está. Uma pessoa que faz esportes radicais, nada contra o esporte, mas não está expondo a sua vida a mais do que o necessário? Está ou não está? Está. E por que faz isso? Por que caminha para os excessos? Se os excessos vão fazendo cada vez mais que a gente busque um desafio maior, mas a gente busca esse desafio fora. Porque a montanha mais difícil de ser escalada é do nosso orgulho, ou não? Essa é difícil. Eu gosto do Haroldo quando ele fala, às vezes a vida põe o nosso orgulho no moedor de orgulho, na máquina de moer o orgulho. A máquina que moe o nosso egoísmo. Isso é difícil de vencer. Subir o Everest é fácil. Qualquer um de nós que se preparar bem pode chegar lá no topo. Mas supere as suas dificuldades. Como é difícil. Não sei se isso só acontece comigo, pode ser só comigo, mas eu vejo que tem horas que é difícil passar por cima do orgulho ainda. Quantas vezes num dia perdemos a paciência por coisas pequenas? Escorregamos muitas vezes na maledicência, falando mal de alguém. Quantas vezes escorregamos ainda? Então essa montanha interna é o nosso grande desafio. A jornada precisa ser para dentro. Mas enfim, o que faz também eu perder esse gosto pela vida é ser uma pessoa materialista, por exemplo. O que é um materialista? É aquela criatura que acredita que a vida é só isso. E dizem os espíritos que a nossa grande decepção e aquilo, qual é o sentimento predominante no nosso irmão suicida, é o desapontamento, porque ele morre e vê que não morreu. Vejamos, o nosso corpo físico, ele é um processador de histórias, de experiências. Olha que coisa maravilhosa. Então, durante a reencarnação, nós temos um corpo para que se processem essas experiências. Nós precisamos desse veículo para processar as emoções, processar intelectualmente, porque afinal de contas nós temos um cérebro para isso. Entre toda a funcionalidade dos nossos órgãos biológicos, nós precisamos ter um corpo para ter uma identidade personal. Ou você não é conhecido pelo seu nome, pelo que faz? Né? Pelas suas funções. Porque você é filho do fulano e da fulana, amigo de não sei quem, advogado, professor, gari. Nós somos identificados pelos outros através da nossa personalidade e desse corpo. Então ele é um veículo tão importante durante o processo existencial que se hoje eu tenho um problema, por exemplo, um problema no mínimo nós temos, certo? Umzinho. Mas nós temos vários, né? Várias questões para serem resolvidas. Mas quando nós cometemos o suicídio, nós multiplicamos isso, gente, num número que nós não temos ideia. Então, no mínimo, se hoje eu tenho um problema reencarnado, cometendo suicídio, eu vou me deparar com 2 mais graves. Que é ter infringido contra a lei divina e me dar conta que não dei cabo a nada, que estou numa situação muito pior. Isso é grave. Então, quando nós pensamos na vida, e nós escutamos muito assim, o fulano está na cama há meses sofrendo. Aquilo é uma depuração. Por que não desliga a máquina?
Porque não nos compete fazer isso. Porque aquele espírito que ocupa aquela roupagem física sabe a hora de abandoná-la. Não sou eu que vou desligar a máquina. É a espiritualidade, é Deus na sua visão plena do resgate que nós precisamos dar conclusão, que vai determinar esse tempo certo. Por isso que a doutrina espírita é contra a pena de morte. Porque eu, emancipado, fora do corpo físico, eu tenho muito mais ação. Não é interessante pensarmos assim? Então, eu quero matar um serial killer, por exemplo, vai para a cadeira elétrica. Esse espírito fora do corpo, ele pode influenciar muito mais mentes com as mesmas ideias. Pode ou não pode? Muito mais. Ele pode acabar criando uma rede de serial killers, porque ele está fora do corpo. Então, o corpo também é aquele lugar que nos cerceia, que impede que a gente faça algumas besteiras. Então, não é por acaso que nós estamos nesse corpo. Então, a vida, essa existência, vamos ter um pouquinho mais de calma. Então, os Espíritos vão dizer no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar dos bem-aventurados os aflitos, e não por acaso, eu sempre lembro, é o maior capítulo do Evangelho, porque quem de nós não tem uma aflição hoje? Quem de nós não vive um momento crucial, difícil, em algum aspecto da sua vida hoje? Todos nós poderíamos falar um. Então nós nos vemos, às vezes, e muitas vezes, nesses processos aflitivos. Então o Evangelho vai explicar por que nós vivemos essas aflições. Por que isso está acontecendo hoje na minha vida? Porque eu sou o autor dessa obra. Não é o acaso, não é o pai, não é a mãe, porque o pai e a mãe, independente da forma pela qual nós tenhamos vindo para a reencarnação, nós já temos que beijar muito os pés do pai e da mãe, para agradecer a vida que eles nos deram. Eles já nos deram o que é o mais importante, essa oportunidade. O que eu estou fazendo dela já é da minha competência, da minha maturidade e da minha consciência em relação a cada escolha. Porque cada dia que você abre os olhos nesse corpo físico, a gente já tem que começar o dia agradecendo. Porque eu já levanto da cama fazendo a escolha. Eu já posso escolher fazer uma prece e agradecer, ou posso não fazer. Isso já muda todo dia. Eu posso escolher o que café da manhã. Eu posso escolher um alimento mais saudável, olha. E assim, ao longo do dia, eu vou fazendo escolhas que estão colaborando com o meu equilíbrio e toda a minha madurez espiritual, ou eu posso estar escolhendo qualquer coisa, inconscientemente, sendo regido pela matéria, sendo regido pelos instintos. E aí é de cada um de nós. Mas nós, às vezes, blasfemamos e reclamamos contra Deus. Porque é mais fácil colocar a culpa fora. No obsessor, no espírito que está me perturbando. Então nós temos uma certa preguiça em relação às nossas existências. Temos muita preguiça. Os espíritos falam como falta para nós pequenos esforços. E não é nada como Madre Teresa de Calcutá, que abdicou da vida dela e beijava aqueles leprosos na rua e ninguém entendia como ela conseguia fazer aquilo. Nós não estamos falando que nós vamos ser a Madre Teresa de Calcutá hoje. Mas hoje, onde eu estou, eu posso ser um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. E isso já faz muita diferença. Então, no capítulo 5 do Evangelho, que vai falar das aflições, por que nós sofremos? Se a resposta não está nessa existência, está em alguma outra. Porque eu sempre digo, a gente não é flor que se cheire muito. Então nós temos também um passado. Nós estamos dando conta, e veja, a gente assume a dívida, nós, em grande escala, e Deus parcela. Olha a bondade de Deus. Então, nessa vida, naquela lá você perdeu toda a sua encarnação fazendo um monte de besteira, mas a gente sabe que você não vai dar conta de pagar tudo, então paga um pouquinho nessa.
daqui umas 2 vidas paga mais um pouquinho, fora que daí a gente já está juntando na outra mais um pouco. E assim nós estamos caminhando aqui nem juros de cartão de crédito. Pior ainda a nossa conta bancária espiritual. Mas Deus é bom, Ele diz, paga o que dá. E a gente pede quando vem para a reencarnação, não, eu quero ter um revés financeiro, eu quero passar por isso, e os espíritos olham para nós assim com aquele olhar benevolente, assim, não, meu filho, uma unha encravada tá bom. Tem uma unha encravada, porque você já vai reclamar demais dessa unha encravada, e uma unha encravada já vai ser bom teste de paciência. Tem um vizinho que põe o som alto do seu lado, já vai ser um bom teste de paciência. Ter um filho ingrato já vai ser um bom teste de paciência. Sofrer um abandono pode ser um grande teste. Então Deus nos ajuda através dessa orientação e do ajuste das leis a dosar a nossa paga. Então, nós vamos compreendendo por que sofremos. Por que estamos nessa situação hoje? Todos nós, cada um de nós, carregando a sua cruz, porque isso Jesus nos falou. Quem quiser chegar ao Pai tem que pegar a sua cruz. Não ficar dando pitaco na vida do outro. Pegue a sua cruz. Nós não estamos aqui para resolver problema de ninguém. Mas nós estamos aqui para refletir sobre a doutrina e instrumentalizá-la de tal forma que ela seja a nossa prática diária, para que eu melhore onde eu estiver e eu passe a não ser mais um problema para ninguém. Já está de bom tamanho. Eu deixando de ser um estorvo na vida do outro. Eu parando de dar trabalho para o outro. Já é um grande passo. Já é uma grande caridade que a gente faz para a gente e para quem caminha. Então, ali nesse capítulo 5, os Espíritos vão dizer: o Espiritismo é um antídoto contra a loucura e o suicídio. Porque a doutrina nos aure dessa fé inabalável, nos aure de calma, de resignação, porque nós pensamos assim, puxa, se hoje eu estou passando por esse momento difícil, que eu não revide. Se alguém vem, muitas vezes, destemperadamente, larga sobre mim aqueles impropérios, aquelas palavras grosseiras, não revide. Às vezes a melhor estratégia é fazer o silêncio, pelo menos por um período, para se raciocinar claramente o que se deve ser feito. Não agir no impulso. Não agir passionalmente, como a gente vê, crime passional é movido pelo primeiro instinto, depois se arrepende. Então a doutrina espírita vai nos aurindo com essa resignação, e os espíritos vão dizer para nós também no Evangelho, resignar-se é consentir através da razão, e eu lembro sempre um ditado muito comum que diz que obedece quem tem juízo. Juízo é ter bom senso, é ter esse raciocínio claro da vida, na sua totalidade, porque nós estamos num lapso breve de tempo. Nós estamos aqui tão rapidamente, mesmo que essa existência dure 90 anos. O que significa isso para um espírito imortal? Nada. É um acender de uma vela e um apagar. O que significam, às vezes, 3 meses, ou anos mesmo, como nós temos um caso próximo de um colega que teve um filho acamado por um efeito analgésico. Vejam como a vida ela é absolutamente matemática e correta. Foi fazer um procedimento odontológico, teve um choque anafilático gravíssimo aos 17 anos, e esse homem tem 40 anos, vegetando na cama. Deus é injusto? Não. Não é injusto. Com certeza é uma grande prova para esses pais, para esse filho, para esse espírito, mas há uma ordem que nos escapa. Então, quando eu compreendo a dinâmica realmente, através de uma compreensão profunda das leis divinas, e isso nós estudamos dentro da obra espírita, do Livro dos Espíritos, nos estudos sistematizados que o Espiritismo nos oferece, para que então, com essa claridade, eu passe a ter essa resignação, que é o processo, eu me resigno e eu obedeço, porque eu sinto como tal e penso como tal.
não porque alguém nos falou, não porque a Tânia disse ou porque a Rô está falando na palestra, não. É porque eu realmente compreendi. E isso precisa fazer sentido para mim. E isso nos dá muita força. Isso nos dá muita calma. Isso nos dá muita coragem. E mesmo na dificuldade, nós vamos dar mais um passo. E nós vamos ver muito bem ilustrada essa situação no livro A Vida Escreve, onde o título da mensagem é Por 5 Dias, falando de um grande empresário brasileiro, no ano de 1914, na Primeira Guerra Mundial, um empresário da área de fios. Ele tinha uma empresa, então, que tecia tecidos muito finos, importava fios do exterior, tecia esses tecidos e voltava a vendê-los para o exterior. E, coincidentemente, o Brasil vivia uma das crises financeiras mais graves. Eu sempre digo, qualquer semelhança não é coincidência. Vai que muitos de nós estamos aqui reencarnados de novo, vivendo um episódio similar para termos atitudes diferentes. Mas Teodoro Francisco, esse industrial brilhante, se viu nessa crise financeira com os boletos vencidos, as notas promissórias, porque na época eram as notas promissórias, não tinha dinheiro para pagar essas notas, se via numa situação realmente rebaixada diante da sociedade, os cobradores vindo lhe cobrar e ele não tendo dinheiro para pagar, e ele pensa, eu vou dar cabo à minha vida, é muita vergonha para uma pessoa que vivia tão bem como eu. Toma de um revólver e se mata. Passam-se 30 anos, e vale aqui abrir um parênteses, lembrando a obra O Céu e o Inferno, onde Allan Kardec vai trazer ali várias entrevistas feitas a espíritos desencarnados e a um grupamento de suicidas que são entrevistados. E é muito interessante a gente falar isso, é uma entrevista com os mortos, que não estão mortos, estão mais vivos do que nós. Porque fora do corpo a gente tem uma lucidez maravilhosa. A nossa consciência se amplia. Mas mesmo esses irmãos tendo cometido suicídio, a cada um é visto individualmente. Então esse irmão Teodoro Francisco, que cometeu suicídio, passado 30 anos e obviamente depois de resgatar penosamente esse período, é concedido a ele que ele venha à Terra ver como estão os seus parentes. Porque é um tormento. Porque se hoje eu tenho uma mata verdejante, o suicídio é como acordar no minuto seguinte diante de um deserto. É essa sensação que se tem. É uma sensação de ceifar abruptamente algo muito vivo. De se dar conta de que se perdeu tudo aquilo que se tinha. Quando ele volta para a empresa em espírito, com o mentor espiritual, ele olha na sala da diretoria o seu retrato e vê a empresa próspera, mais próspera do que nunca, passado 30 anos. Os filhos na diretoria da empresa, os netos já maiores também trabalhando, e ele pergunta ao mentor espiritual, mas o que houve? 5 dias depois do teu suicídio, a situação financeira do Brasil mudou totalmente. E o mentor completa. A bondade divina nunca falha. O que falha é a nossa paciência. A bondade divina nunca falha. O que falha é a nossa capacidade de esperar. A bondade divina nunca falha. O que falha é a nossa capacidade de esperançar-se. Porque Deus é bom. E vejamos, foi 5 dias. E às vezes nós, por 1 minuto, nós colocamos a nossa vida no 1 segundo, 3 meses, anos que sejam, mas Deus é bom. Nós nunca estamos sós. Nós estamos diante da grande promessa de Deus para nós. Deus não nos cria pensando que nós vamos falhar. Nós não escolhemos a reencarnação pensando assim, vai dar tudo errado. Jamais. Quando nós reencarnamos, nós pensamos, eu vou para dar certo. Eu só posso dar certo. Então nós temos que nos fortalecer. Nós temos que nos robustecer e pensar e assumir sim, que nós
individualmente, através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, nós estamos colaborando com essa estatística do suicídio que aparentemente cresce vertiginosamente. Porque se todas as nações desse planeta fazem uma campanha pelo menos uma vez por ano, porque a situação é pandêmica, ela é muito preocupante, o que está acontecendo com as criaturas? E Kardec anuncia isso no livro A Gênese, quando ele diz: a transição planetária será marcada no mundo por um momento exaustivo, aonde os problemas de ordem mentais e o suicídio alcançarão números relevantes. Mas nós podemos fazer a diferença. A começar a mudar o nosso padrão vibratório, através da mudança do pensamento, das nossas emoções, incluindo nas nossas preces esses irmãos suicidas, tendo o hábito da oração, fazendo o evangelho no lar, sendo um trabalhador dessa seara de Jesus. Não precisa ser espírita para isso. Jesus disse que os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, não por serem espíritas, não por serem cristãos, porque nem tinha isso, certo? Porque ele não tornou, Jesus não fez do seu exemplo uma religião. Ele simplesmente falou: vós sois deuses, vós podeis fazer muito mais do que eu faço. Então ele nos empoderou de capacidades que ainda nós duvidamos. Então essa fé faz com que a gente se perceba indo além daquilo que a gente está habituado. Nós temos o dom da cura dentro de nós. Nós temos um dom de muitas inteligências dentro de nós. Nós temos muitos dons a serem explorados. E, portanto, ao manifestar isso no mundo, eu estou construindo uma terra, essa terra de promissão, essa terra anunciada, aonde não vai mais existir esse tipo de problemática, porque nós vamos todos nos ver como irmãos, um de mão dada com o outro, numa grande ciranda, celebrando o bem comum, desejando o bem comum e valorizando cada segundo dessa vida. Cada pequena coisa que eu disponho, daquela xícara de café. Gente, isso já é um milagre. Quanta gente fez? Quanta gente precisou para o café chegar na nossa xícara? Já pararam para pensar? Quanta gente precisou para você receber a sua água encanada em casa? Quanta gente foi preciso para que eu estivesse botando essa blusa aqui, este microfone, esta casa de oração e de bem? Então tudo é um milagre, tudo precisa ser valorizado, porque Deus nos empresta tudo e nós temos que cuidar de tudo que Ele nos empresta, para que quando chegar a hora certa, aquele momento que eu vou me despedir dessa existência, eu vou poder olhar para trás e eu vou dizer: eu venci. Do pouco que pude fazer, eu venci, porque respeitei o tempo, fiz o meu melhor e eu venci. Agradeço muito a atenção de todos e que nós possamos sair daqui mais encorajados, mais felizes e gratos por tudo que Deus tem nos dado até aqui. Muito obrigada. Fechar os olhos e nos prepararmos para o passe à água purificada. Senhor, fazei-me perceber que o trabalho do bem me aguarda em toda parte. Não me consista perder tempo através de indagações inúteis. Lembra-me, por misericórdia, que estou no caminho da evolução, com os meus semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender à minha própria melhoria. Induza-me a respeitar os direitos alheios, a fim de que os meus sejam preservados. Dê-me consciência do lugar que me compete, para que não esteja a exigir à vida aquilo que não me pertence.
Não me permita sonhar com realizações incompatíveis com os meus recursos. Entretanto, por acréscimo de bondade, fortaleça-me para a execução das pequeninas tarefas ao meu alcance. Apaga-me os melindres pessoais, de modo que não me transforme em estorvo diante dos irmãos aos quais devo convivência e cooperação. Auxilia-me a reconhecer que cansaço e dificuldade não podem converter-me em pessoa intratável, mas mostrar-me por piedade quanto posso fazer nas obras, usando paciência e coragem, acima de quaisquer provações que me atinjam a existência. Conceda-me forças para erradicar a paz e o amor que nos ensinaste. E, sobretudo, Senhor, perdoa as minhas fragilidades e sustenta a minha fé, para que eu possa estar sempre em Ti, servindo aos outros. E que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Lembrando que domingo a gente